Fala galera do YouTube, eu sou o professor Emerson Castro e estou aqui após receber a missão de número 8, então vamos a ela. Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Bahia, especialmente para você aí que está querendo se tornar em breve um soldado da Polícia Militar da Bahia e também do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Então é uma aula, que onde nós vamos debater um determinado tema e ao final a gente vai fazer alguns exercícios de fixação, tá certo? Então nessa videoaula de hoje eu sugiro que você assista ela do início ao fim. De antemão eu peço que você se concentre, que você foque, nada vem de graça, tá certo? Você quer ser um soldado, seja da PM, seja do Bombeiro Militar da Bahia, você tem que ter concentração, você tem que ter disciplina. Então já comece a exercê-la desde agora. Desligue as redes sociais, desconecte a sua cabeça aí da internet, de outras redes sociais. Foque apenas aqui na nossa missão de número 8, onde nós vamos fazer um bate-papo sobre o título 2, tá certo? Beleza? Tranquilo? Então, qual é o acordo aqui? Que você fique do início ao fim, porque não dá para escolher aquilo que vai cair mais ou aquilo que vai cair menos na prova. Pode ser que alguma coisa que a gente fale hoje aqui tenha uma incidência muito forte para a tua prova. Então, eu sugiro que você concentre realmente, foque do início ao fim. E ao longo da aula, se você gostar da videoaula, eu queria que você desse aquele like, que você comentasse, que você sugerisse, que você criticasse, que você pedisse o que você quer mais, se é exercício, se é matéria X, Y, Z, se você quer uma revisão aí na Bahia, o que você quer, você tem que sugerir aí no comentário. Os comentários é para isso. Eu particularmente olho bastante os comentários dos alunos, tá certo? Na medida do possível, sempre estou respondendo, bem como toda a equipe da Loja do Concurseiro. Então, não pense que o seu comentário nessa videoaula será em vão, que não vai ser. Beleza? Então, vamos em frente, vamos verificar o tópico exato que nós vamos trabalhar, tá beleza? Bem, na videoaula de hoje, a gente vai falar mais um pouco, como eu disse, do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, que é a Lei 7.990 de 2001, especificamente do título 2, tranquilo? Em breve, quero vê-los aí fardados no Facebook, tá certo? Instagram da vida, aí como um soldado da Polícia Militar da Bahia ou um soldado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, beleza? Vamos lá. Bem, vamos começar falando nessa videoaula do artigo 12. O artigo 12 vai tratar das formas de provimento, as formas de entrada, de ingresso na Polícia Militar, tá? Nós temos a nomeação, tá certo? É uma das formas de provimento. Nós temos a reversão e nós temos também a reintegração. Então, se perguntarem na prova, assinale a alternativa em que encontramos as formas de provimento na Polícia Militar da Bahia, no Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Segundo o artigo 12, você vai marcar aquela que disser nomeação, reversão, reintegração. Tranquilo? Então, veja a importância de você estudar com qualidade, de você perceber o que pode cair na prova, porque não adianta você estudar sem pensar como isso pode cair na prova. Esse é um dos diferenciais da Loja do Concurseiro. A gente estuda sempre tentando mostrar para você como pode ser cobrado na prova. E aqui, então, no primeiro slide da teoria, a gente já te mostra uma possibilidade, tá? Nomeação, reversão, reintegração são formas de provimento, certo? Vamos lá. No artigo 13, olha só, a nomeação far-se-á em caráter permanente quando se tratar de provimento em cargo da carreira ou em caráter temporário para cargos de livre nomeação e exoneração. Quando se fala em cargo de livre nomeação e exoneração, normalmente são cargos de confiança, onde você vem, mas você vem em caráter temporário. Quando você fala em caráter permanente, é para aquele pessoal de carreira. Você, por exemplo, quando passar no concurso, vai se tornar um aluno soldado. Depois você vai ser nomeado soldado. A sua nomeação vai ser em caráter permanente, porque o seu cargo vai ser um cargo de carreira. Qual é o cargo? Soldado da Polícia Militar da Bahia. Soldado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, ok? A investidura nos cargos dar-se-á com a posse.
e o efetivo exercício com o desempenho das atribuições inerentes aos cargos. Então, a posse é quando você assinar o termo de posse. Naquele dia você vai estar ingressando, você vai estar sendo investido naquele cargo. E o efetivo exercício vai ser quando você começar a exercitar as suas atribuições. Normalmente, as pessoas tomam a posse e entram em exercício no mesmo dia. Algumas vezes não, toma posse em um dia e alguns dias depois entra em efetivo exercício. Mas normalmente é no mesmo dia. Eu, por exemplo, no dia 20 de julho de 2009, tomei posse na Polícia Rodoviária Federal e entrei em efetivo exercício. Desde lá estou aí na Polícia Rodoviária Federal. Beleza? Então esse é o normal. Posse e exercício no mesmo dia. Normalmente é assim, até porque tem questões de remoção, transferência, que quanto mais tarde você entrar em exercício, alguma coisa do tipo, pode ser que interfira dependendo do órgão que você vai entrar. Beleza? São competentes para dar posse o governador do estado e o comandante-geral da Polícia Militar. Então, o governador ou o comandante-geral podem dar posse. Então, essa assinatura, essa assinatura normalmente, desse termo de posse, vai ser na presença ou do governador ou do comandante-geral, certo? Então, quem é que é competente para dar posse ao policial militar na entrada lá, na investidura do cargo? Governador do estado e o comandante-geral da Polícia Militar, tá? Olha só, artigo 14, a gente começa com alguns conceitos importantes. A reversão. Lembra que nós falamos quais são as formas de provimento? Nomeação, reversão e reintegração. Então, o que é a reversão? É o ato pelo qual o PM retorna ao serviço ativo e ocorrerá nas seguintes hipóteses. Então, ele vai retornar para o serviço ativo. Então, quer dizer que ele não estava no serviço ativo. Vamos verificar quais são as condições. Quais são as hipóteses? Quando cessar o motivo que determinou a sua agregação, devendo retornar à escala hierárquica, ocupando o lugar que lhe competir na respectiva escala numérica, na primeira vaga que ocorrer. A agregação, você vai ver comigo mais à frente, que é algo como se você ficasse à parte da escala numérica, como se você ficasse encostado na escala numérica. Um exemplo, um militar que foi, por exemplo, designado para ser diretor do Departamento de Transportes de Feira de Santana, por exemplo. Então, esse camarada, ele vai desempenhar aquela função lá, tá certo? Vamos supor que ele tenha aceitado. Ele vai desempenhar aquela função, mas ele vai continuar sendo policial militar, mas na condição de agregado. Aí vamos supor que daqui a 6 meses ele não está mais naquela função, ele resolve não permanecer mais como diretor daquele departamento de trânsito, de transporte, lá de Feira de Santana, por exemplo, ou de qualquer outro órgão. E aí o que vai acontecer com ele? Ele vai regressar, só que aqui a gente chama de reversão. Quando cessar o período de exercício de mandato eletivo, devendo retornar ao mesmo grau hierárquico ocupado e mesmo lugar que lhe competir na escala numérica no momento de sua transferência para a reserva remunerada. Parágrafo 1º, o PM revertido nos termos do inciso 2, qual é o inciso 2? Está aqui. Que for promovido passará a ocupar o mesmo lugar na escala numérica, observado o novo grau hierárquico, sendo tal previsão aplicada tão somente à primeira promoção ocorrida após a reversão. A competência para a reversão será da mesma autoridade que efetuou a agregação, nos termos do artigo 26 dessa lei. Quem é o pessoal que está no artigo 26? Olha só então, veja só, a reversão, o que é a reversão? É o retorno, tá certo? Aquele cara ao quadro da ativa, é o retorno do agregado, vamos dizer assim, tá? Então, a agregação se faz por ordem de quem? Por ato do governador do estado, quando se tratar de oficiais, e por ato do comandante-geral, quando se tratar de praças. Normalmente,
o que tem a ver com oficial é dado por ato do governador do estado. E o que tem a ver com praças é dado por ato do comandante geral. Tá beleza, pessoal? Tranquilo? Então veja, quem é que é competente para executar a reversão? Aquele mesmo que foi competente para efetuar a agregação. Então, se for um oficial que está sendo revertido, vai ser competência de quem? Do governador do estado. Se for um praça que estiver sendo revertido, vai ser quem? Comandante geral. Só para lembrá-los, quem por um acaso perdeu a missão de número 2, que é comigo, que foi comigo também, está aqui no YouTube, você lembra que o oficial começa lá nos tenentes e vai até quem? Até o coronel, tá certo? E praça é de soldado, cabo, sargento, até o que, pessoal? Até o subtenente, tá certo? Então, praça de subtenente para baixo, tá certo? Aspirante oficial, você vai lembrar que é praça especial. E aí, de tenente para cima, é o que, pessoal? Oficial. Beleza? Tranquilo? Adiante. Inciso 2. Da autoridade competente para efetuar a transferência do PM para a reserva remunerada nos termos da legislação vigente. Na hipótese do inciso 2 do caput deste artigo, o retorno ao serviço ativo deverá ocorrer no primeiro dia útil, imediatamente subsequente ao término do mandato eletivo. Então, terminou o mandato eletivo, no primeiro dia útil subsequente, ele vai ser revertido. Não poderá haver interrupção entre o momento da transferência do PM para a inatividade, em razão do exercício de mandato eletivo e o seu posterior retorno à corporação, em face do disposto no inciso 2 deste artigo. O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos PMs que tenham exercido ou que se encontrem no exercício de mandato eletivo estadual no momento da edição desta lei, vedado o pagamento em caráter retroativo de diferenças remuneratórias de qualquer natureza em decorrência da aplicação do disposto neste parágrafo. Aqui, ó, importante isso aí, pessoal, tá? Tudo que a gente está falando é importante? Mas a gente sempre procura destacar situações que são mais importantes ainda. Por exemplo, então, entre o parágrafo 5º e o parágrafo 6º, a gente entende que o parágrafo 6º tem uma chance maior de ser cobrada na sua prova. Veja, para fins de reversão, previsto no inciso 2 deste artigo, é obrigatório que o PM não tenha atingido a idade limite de 60 anos. Então, a questão do policial que foi lá cumprir o seu mandato eletivo, ele só poderá voltar se ele não tiver atingido a idade limite de 60 anos. Veja, para fim de reversão, previsto no inciso 2 deste artigo, que é do mandato eletivo, é obrigatório que o PM não tenha atingido a idade limite de 60 anos. Então, aqui é uma questão, é um bizu para a tua prova, tá? Bem, pessoal, então vamos lá para o artigo 15, onde nós vamos falar da reintegração. Lembra que as formas de provimento, nós já falamos da nomeação, nós já falamos da reversão, tá certo? E agora a gente vai falar da reintegração. Lembra? A nomeação é quando você passar, tá certo? No concurso para soldado, e aí você vai fazer o curso de formação e depois você vai ser nomeado, onde a posse vai ser dada por um ato do governador do estado, não é verdade? Ou do comandante geral. A reversão é a volta daquele cidadão para o quadro da ativa, para a situação da atividade. Em suma, é a volta do agregado, não é verdade? Como ele falou lá. E no artigo 15 aqui nós temos a reintegração, que é que? É o retorno do PM demitido. Então o camarada foi demitido e ele retornou após um determinado tempo, após uma determinada decisão judicial ou administrativa. Olha o que diz. A reintegração é o retorno do policial militar demitido ao cargo anteriormente ocupado ou o resultante de sua transformação, quando invalidado o ato de afastamento pela via judicial. Então, o policial militar, por exemplo, foi demitido. Vamos imaginar que um capitão da polícia militar foi demitido.
E aí ele recorre e tal, e aí, por exemplo, por via judicial, um determinado juiz decide que ele deve voltar. Então, essa volta dele, ele não vai ser nomeado, ele vai ser reintegrado. Nomeado ele foi no início, no momento da entrada da carreira dele. Agora ele vai ser reintegrado. Ele estava policial, ele foi demitido, então ele vai voltar a ser esse policial de novo aos quadros da ativa. Então é a reintegração. Volta, retorno do demitido. Pode ser por via judicial ou pela via administrativa, nos termos do artigo 91 desta lei. Presta atenção então, tá? Pela via judicial tem que ser por sentença transitada em julgado, que é aquela que não cabe mais recurso. Você já sabe, mas a gente parte do princípio que o óbvio também tem que ser dito, beleza? E pela via administrativa tem que lembrar que tem que ser nos termos do artigo 91. E aí eu aproveito para dar um bizu para você. Você, quando estiver estudando, que aparecer de acordo com o artigo tal, nos termos do artigo 91, você está no 15 ainda, o 91 está bem longe. O que você vai fazer? Você vai pegar essa apostila e vai lá dar uma olhada o que é o artigo 91. É assim que a Loja do Concurseiro trabalha e por isso que nós trazemos para vocês quando a gente julga que é importante você saber o lá da frente, tá? Olha lá. O processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Então, se foi revisto, aduziu-se lá fatos novos, olha, não tinha uma determinada prova, e aí o camarada que estava lá injustiçado, vamos supor, tinha sido demitido de forma injusta, ele sabia que ele não tinha cometido aquilo ali, ele conseguiu de repente uma prova nova, um fato novo, uma testemunha nova, aí ele vai lá e informa, já que entrou fatos novos nesse processo disciplinar, então ele pode ser revisto, seja por pedido ou de ofício, tá certo? E aí ele pode ser o que, pessoal? Reintegrado se ao final do processo for decidido pela volta do demitido. Volta do demitido, retorno do demitido, reintegração. Beleza? Tranquilo? Bem, antes de nós continuarmos, quero lembrar para você que ainda não se inscreveu, tá bem aqui, ó, no canto da tela, tá? O íconezinho inscreva-se, você clica, tá certo, nesse íconezinho, e aí você vai se inscrever no nosso canal do YouTube para quê? Para que você seja avisado sempre que novos vídeos forem sendo postados. Você que está afim de ser um soldado da PM, um soldado do CBM, com certeza nas nossas próximas missões você será avisado no seu celular e aí você já corre aqui e já sai na frente dos seus concorrentes. Tá, beleza? Tranquilo? Mais uma vez a gente aproveita para te pedir também para você fazer o seu comentário, para você deixar sua sugestão, sua crítica, para que a gente possa crescer em cima disso. E é claro, né? Se você está gostando, você aproveita e já dá um like, faz o seu comentário sobre o professor Emerson, sobre a Loja do Concurseiro, que a gente agradece com certeza de coração. Beleza? Olha só, ainda antes de nós continuarmos a aula, quero lembrá-los que é claro que a Loja do Concurseiro vai continuar postando vários vídeos para vocês, várias missões virão, seja de teoria, seja de resolução de questões também. Porém, qualidade de verdade, uma maior preparação total. Se eu fosse você, eu fazia esse esforço e pagava o seu curso completo aqui. Para a PM custa R$ 297 e para o bombeiro custa R$ 277. Os valores são diferentes porque também o quantitativo de temas, de assuntos são diferentes para os dois concursos. Então, nesses cursos completos, você tem videoaulas de teoria, videoaulas de exercícios, simulado, revisão de véspera online e a nossa apostila em PDF. Eu só quero te lembrar que a apostila em PDF, bacana para ti, mas principalmente que é muito interessante para você que adquirir esse pacote completo é que você vai assistir de agora até o dia da prova, quantas vezes você quiser as aulas de teoria
e de exercício. Vai ter oportunidade de fazer o nosso simulado, vai ter oportunidade também de verificar a nossa famosa revisão de véspera, que não sou eu que digo, são os alunos. Pode procurar os nossos outros vídeos aí no YouTube da Loja do Concurseiro, Polícia Militar do Pará, Polícia Militar do Ceará, Polícia Militar do Piauí. Recentemente fizemos uma mega preparação para eles, onde os alunos é que dizem que as questões que a gente comenta nessas megas revisões têm caído na prova. É claro, isso vem com o quê? Com a experiência da equipe Loja do Concurseiro, que é especialista em concurso da Polícia Militar. Então fica a dica, tá? Aqui embaixo na descrição do vídeo você clica no link que tem e você é direcionado para o site da Loja do Concurseiro, e aí você pode comprar seja o curso completo para a Polícia Militar da Bahia, seja o curso completo para Bombeiro Militar Soldado, beleza? Além disso, nós temos outros cursos também, só teoria, só exercício, tá? Só revisão, é você que vai escolher. Mas eu, se fosse você, eu bancava o curso completo. O detalhe que a gente sabe que é um pouco difícil, o país está em crise, mas a gente deixa até parcelar esse valor. Então é interessante você fazer esse esforço e sempre pense o seguinte: esse valor ele é grande, ele é alto? Também concordo, é alto. Porém, muitas das vezes a gente gasta esse valor com outras coisas que são supérfluas. Isso não. Isso é um investimento em educação que pode transformar a sua vida, que pode lhe levar a um outro patamar, principalmente financeiro. Então pense nisso, que esse é um valor que muita gente gasta numa festa, que muita gente gasta numa roupa, que muita gente gasta num serviço de uma moto, de um carro, coisa do tipo. Então aqui é um investimento em educação, onde você pode parcelar em diversas vezes. Tranquilo? Vamos em frente, continuando, vamos ao que interessa para você. Vamos passar agora para o capítulo 2 do título 2. Nós vamos falar das situações institucionais da Polícia Militar. Vamos começar falando aqui no artigo 16, quem são os militares que estão na ativa. Militar na ativa, da ativa, em serviço ativo, em atividade, é tudo a mesma coisa. Como é que eu defino o pessoal da ativa e o da inativa? Particularmente o da ativa é aquele que exerce alguma atividade policial ainda. Inativo é aquele que não exerce mais nenhuma atividade policial propriamente dita, tá? Beleza? Então, ó, quem são os da ativa? O pessoal de carreira. Você, quando você passar, aluno soldado lá, nomeado, todos esses momentos você vai ser um militar de carreira. Os convocados, os praças especiais, aluno oficial, aluno do curso de sargento, aspirante, a gente já falou sobre isso, tá certo? Em outro momento. Os agregados, os excedentes, os ausentes e desertores, os desaparecidos e extraviados. Emerson, o que é o ausente? O que é o desertor? O que é o excedente? O que é o desaparecido? O que é o extraviado? Agregado, você já sabe quem é, né? É o camarada que está numa espécie de encostado na escala numérica. Vamos falar mais à frente disso também. Na inatividade, os da reserva remunerada, os reformados, os da reserva não remunerada, tá? Então, inatividade, reserva remunerada, reformados, os da reserva não remunerada. Meus amigos, inativo é aquele que não exerce mais uma função específica de policial. Vou dar um exemplo. O camarada da reserva remunerada, por exemplo, você pode pensar como se ele fosse um aposentado no meio civil. O camarada trabalhou 35 anos e tal, por exemplo, ele 30 anos, 32, 36, 40 anos de repente, e aí ele pede para ir para a reserva remunerada. Ele vai sair da atividade, ele vai deixar de exercer aquela atividade policial e vai para a casa dele, buscar novos ares, tá certo? Ficar em casa, mas ele continua recebendo, é o camarada da reserva remunerada. Reformados, quem são os reformados? Os reformados são aqueles que por algum motivo, seja ele por idade, seja ele por algum problema psicológico, seja ele por alguma doença, ele foi reformado. Inclusive é uma punição prevista no Código Penal Militar, a reforma do policial também pode ser através de punição. Mas o que é comum? Um exemplo de reformado, por exemplo, o
O policial, por exemplo, que estava em uma perseguição, que a gente não chama de perseguição, a gente chama de acompanhamento tático dentro da polícia, e aí de repente ele capotou a viatura, perdeu a direção, e aí ele quebrou uma perna, um braço, ficou impossibilitado por algum motivo de continuar exercendo as suas atividades policiais. Aí ele pode ser reformado. O camarada, por exemplo, que está com problema psicológico, onde a Junta Policial Militar de Saúde determinou que ele tem que ser afastado definitivamente, então ele vai para a reforma. Qual é a diferença básica entre o pessoal da reserva e da reforma do ponto de vista policial? É que o da reserva remunerada ainda pode ser convocado de volta para o serviço ativo, e os reformados, eles não podem mais ser convocados para o serviço ativo. Beleza? Os da reserva não remunerada, eu sou um exemplo disso daqui. Eu sou da reserva não remunerada do Exército Brasileiro. Eu fui oficial do Exército, cheguei até primeiro tenente do Exército, né, oficial R2. Então, eu estou na reserva não remunerada. Tá? Eu fui oficial do Exército, mas eu não continuo ganhando salário do Exército Brasileiro. Tá certo? Então, eu sou da reserva não remunerada. Ok? Adiante aqui no artigo 17. O PM de carreira é aquele que se encontra no desempenho do serviço policial militar a partir da conclusão com o aproveitamento do respectivo curso de formação. Então, quando você fizer o curso de formação de aluno, que você for nomeado, então você já o quê? Concluiu com aproveitamento o curso de formação, foi nomeado soldado, agora você vai ser um policial militar de carreira, tá? 18. Policial militar da reserva remunerada. Olha lá, eu te resumi e está aqui bem escrito, bem detalhado, cuidado. Isso aqui é uma questão de prova. Por conveniência da administração, em caráter transitório, mediante aceitação voluntária, poderá ser convocado para o serviço ativo por ato do governador do estado. Então, presta atenção. Eu, que sou um policial militar, um exemplo hipotético, se eu for um policial militar da reserva remunerada, ou seja, eu já trabalhei no serviço ativo e hoje estou aposentado, digamos assim, estou em casa, tranquilo, recebendo meu salário mensalmente da Polícia Militar, né, no caso do governo do estado da Bahia. Recebo uma ligação. Olha, policial Emerson, você está convocado de volta para o serviço ativo para você desempenhar determinada função, determinada situação. Preste bem atenção. Já teve um ponto. É por conveniência da administração. A administração quer os meus serviços novamente. Porém, eu tenho que aceitar. A aceitação é minha, é a aceitação voluntária. Não posso mais ser obrigado a trabalhar de novo no serviço ativo. Se eu disser não, muito obrigado, até a próxima, eu vou continuar na reserva remunerada. Não há punição para isso, não há obrigatoriedade em atender essa situação. Tem que ser em caráter transitório, não pode ser sem data para terminar. Tem que ter uma data inicial e uma data de término, beleza? E o ato de convocação para o serviço ativo, ele é dado pelo governador do estado. É o governador do estado que vai dar a famosa canetada. Beleza? Tranquilo? Então, isso aqui é muito importante, por isso que está vermelho, está azul, está caixa alta para você lembrar. O PM convocado nos termos deste artigo terá os direitos e deveres dos da ativa de igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção, a qual não concorrerá. Então, se eu sou um capitão da Polícia Militar da Reserva Remunerada e fui convocado, eu vou continuar sendo um capitão e vou ter os mesmos direitos e deveres do pessoal da ativa. Tudo que qualquer um outro da ativa tiver direito e dever, eu que voltei vou continuar. É só você pensar assim. É só você pensar assim. Se o camarada for convocado para o serviço ativo de novo, ele está na ativa novamente. Então, tudo que vale para um, vale para ele também, tá?
Só que ele não fará jus à promoção, tá? Se ele ficar mais 10 anos, ele pode chegar a major, tenente-coronel, coronel. Não, ele não concorrerá mais à promoção. Mas veja, essa convocação é só para o pessoal da reserva remunerada. Reforma não conta. Não conta para esse tipo de situação. Não pode ser convocado. Beleza? Ok? Fazendo jus ao respectivo acréscimo no seu tempo de serviço e a uma indenização no valor de 50% dos seus proventos, enquanto perdurar a convocação. Então, você vai voltar à ativa e você vai ter um acréscimo de uma indenização de 50% dos seus proventos, ou seja, o valor que você está ganhando lá vai ter um aumento de 50%. É uma situação interessante, né, do ponto de vista financeiro, muitas das vezes, por isso que acaba o pessoal aceitando. A convocação de que trata este artigo terá a duração necessária ao cumprimento da atividade ou missão que lhe deu origem e deverá ser precedida de inspeção de saúde, vedado o exercício de cargo ou função de comando, direção e chefia. Vedado o exercício de cargo ou função de comando, direção e chefia. Não implicará em convocação a nomeação para cargo em comissão, tá? Se for nomeação para cargo em comissão, não é preciso haver uma convocação, aí sim é uma nomeação, ok? No 19 ele fala, os praças especiais são os aspirantes a oficial, alunos dos diversos cursos de formação. Você que assistiu a missão 2 já sabia isso aqui, né? Mas vamos reforçar. Artigo 20. Integram a categoria dos praças especiais os aspirantes a oficial, os alunos do curso de formação de oficiais, os alunos do curso de formação de oficiais do quadro complementar, os alunos do curso de formação de oficiais auxiliares, os alunos do curso de formação de sargentos e os alunos do curso de formação de soldados. Então, a regra geral é o quê? Os aspirantes e os alunos de qualquer curso de formação, certo? Equiparam-se aos alunos do curso de formação de oficiais do quadro de oficiais policiais militares, os alunos do curso de formação de oficiais do quadro de oficiais bombeiros militares realizados na PM da Bahia ou em outras instituições militares. Durante o período de realização do curso profissionalizante, os alunos oficiais receberão a título de bolsa de estudo, porque você está em formação, então você faz jus a uma bolsa de estudo, o equivalente a 30% os do primeiro ano, 35% do segundo ano e 40% do terceiro ano da remuneração do posto de primeiro tenente. Você lembra que primeiro tenente é o primeiro posto do oficial. Então, você que passa no concurso para oficial, você vai ser primeiro aluno oficial por 3 anos. No primeiro ano, você recebe 30% do salário do primeiro tenente. No segundo ano, 35%. E no terceiro ano, 40%. Quando você sair, tá certo disso, você vai passar a ser um aspirante. E aí, de aspirante, você vai seguindo a trajetória. Primeiro tenente, capitão, major e assim vai. Beleza? Então, os percentuais aqui é importante saber, estão em destaque. Na hipótese de ser policial militar de carreira, o aluno poderá optar pela percepção da bolsa de estudo de que trata o parágrafo anterior ou pela remuneração do seu posto ou graduação, acrescida das vantagens pessoais. Como assim? O que quer dizer isso? Imagine que eu sou cabo da Polícia Militar da Bahia, tá certo? Por exemplo, ou soldado da Polícia Militar da Bahia. E aí, eu passo no concurso para oficial do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Eu deveria fazer jus ao que no primeiro ano? 30% do salário do primeiro tenente. Porém, como eu já sou um policial militar de carreira, o que é um policial militar de carreira? É aquele camarada que já foi aprovado em um determinado curso de formação e já foi nomeado. No meu caso, se eu sou um cabo da Polícia Militar da Bahia, eu já sou um policial militar de carreira. Então, eu posso optar se eu quero receber o salário de cabo ou se eu quero receber a bolsa. É lógico que eu vou optar por aquele que for maior.
Se o salário de cabo for maior do que a bolsa, eu vou optar pelo salário de cabo. Não é bobagem, tá certo? Ninguém aqui é bobo para querer optar pelo valor menor. Se eu posso ganhar mais fazendo a mesma coisa, por que eu vou escolher ganhar menos, né? Não tem cabimento isso aí, tá? Agregação. Lembra que nós falamos hoje sobre agregação? Eu te falei que era uma espécie de ficar um pouco encostado, afastado, fora da escala hierárquica, tá certo? Olha aqui. O que é a agregação? É a situação na qual o PM da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu quadro, nela permanecendo sem número. O PM será agregado e considerado para todos os efeitos legais como em serviço ativo quando nomeado para cargo policial militar ou considerado de natureza policial militar, estabelecido em lei, não prevista no QO, quadro de organização ou quadro organizacional da PM, estiver aguardando sua transferência a pedido ou ex ofício para a reserva remunerada. Então, eu pedi, por exemplo, para ir para a reserva remunerada. Enquanto eu estou aguardando o processo finalizar, para eu poder sim daí ser transferido para a reserva remunerada, eu vou ficar na condição de agregado. Eu vou deixar de ocupar um número na escala hierárquica. A escala hierárquica, por exemplo, dos capitães. Tem o capitão número 1 e o capitão número 10, por exemplo. Essa é a ordem de antiguidade. Imagine que eu sou o 5. Então, eu vou deixar de ocupar aquela numeração 5, eu vou sair daquela escala numérica, tá? Artigo 23. O PM será agregado quando for afastado temporariamente, por motivo de ter sido julgado incapacitado temporariamente, a palavra-chave é temporariamente, para o serviço policial militar e submetido a gozo de licença para tratamento de saúde própria, a pedido ou ex ofício ou por motivo de acidente. Ter ultrapassado 12 meses em licença para tratar de saúde própria, conhecida como LTSP. Então, eu estou cuidando da minha própria saúde, eu, primeiro tenente da Polícia Militar da Bahia, entrei de licença, ultrapassei 12 meses, vou entrar na condição de agregado. Ter entrado em gozo de licença para tratar de interesse particular, chamada de LTIP, licença para tratar de interesse particular, ou para acompanhar cônjuge ou companheiro. Ter ultrapassado 6 meses contínuos em gozo de licença para tratar de saúde de pessoa da família. Presta atenção. Eu tenho um filho doente, uma situação hipotética. Então, eu vou pegar o que licença? Licença para tratar de saúde da pessoa da família. LTSPF. E aí eu estou cuidando, estou dando aquele apoio moral, financeiro, presencial, que é importante. Porém, quando passar 6 meses contínuos, eu vou me tornar um policial militar ainda da ativa, mas na condição de agregado. Continuo na ativa, sim, mas na condição de agregado. Eu vou deixar de ocupar aquele número na escala numérica. Por que está em caixa alta contínuos? Porque tem situações que são contínuos ou não. Então, aqui são contínuos. Então, eu tenho que ser mais de 6 meses ininterruptos, tá? Então, quer dizer que eu posso ficar 5 meses e 15 dias, aí eu posso voltar, por exemplo, passa mais uns dias, um mês, e aí eu volto para a licença? Sim, aí eu não serei colocado em agregação. Por quê? Porque são 6 meses contínuos. Ter sido julgado incapaz definitivamente enquanto tramita o processo de reforma. Ter sido considerado oficialmente extraviado. Vamos falar sobre isso mais adiante. Ter-se esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção previsto no CPM, se oficial ou praça com estabilidade assegurada. Vamos falar sobre a estabilidade também. E aqui eu peço atenção. Você que está fazendo outros concursos, Polícia Militar do Piauí, Polícia Militar, está estudando para a Polícia Militar do Maranhão e por aí vai, tá? Cuidado com um detalhe. Cada lugar tem um modelo
de estatuto. São parecidos, mas tem que tomar cuidado. Com relação à estabilidade, fique até o final desse vídeo que você vai enxergar mais uma diferença quanto a outros estados, tá certo? Ter como desertor se apresentado voluntariamente ou ter sido capturado e reincluído a fim de se ver processar. Se ver processar administrativamente ou através de processo judicial após ficar exclusivamente à disposição da justiça. Ter sido condenado a pena restritiva de liberdade, ou seja, prisão, prisão, cela, xadrez, superior a 6 meses, por sentença transitada em julgado, enquanto durar a execução, incluído o período de sua suspensão condicional. Ter sido condenado a pena de suspensão do exercício do posto, por aí vai, graduação, cargo ou função. Ter passado à disposição de órgão ou entidade da União, de outros estados, do estado ou do município, para exercer cargo ou função de natureza civil. Exemplo, lembra que eu falei? Aquele camarada que foi lá designado para ser diretor de transporte do município de Feira de Santana, por exemplo, secretário de transporte, secretário de educação do município de Ilhéus, e por aí vai. É um cargo de natureza civil. Então, ele vai continuar sendo policial, mas ele vai ser posto em agregação. Ter sido nomeado para qualquer cargo, emprego ou função público-civil temporária, não eletivo, inclusive da administração indireta. Ter se candidatado a cargo eletivo, desde que conte 10 ou mais anos de efetivo serviço. Então, o camarada que tem 10 anos ou mais de serviço, no momento em que ele se candidata, ele é o que, pessoal? Ele se torna um policial militar na condição de agregado. Permanecer desaparecido por mais de 30 dias na forma do artigo 30 desta lei. Já vamos falar sobre o artigo 30, tá? O PM agregado fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas relações às suas relações com outros policiais militares e autoridades civis, salvo quando titular de cargo que lhe dê precedência funcional sobre outros PMs ou militares mais graduados ou antigos. O PM agregado ficará adido para efeito de alterações e remuneração ao órgão de pessoal da instituição. Adido é o quê? À disposição, é vinculado ao órgão de pessoal da instituição. Ah, mas eu era do 1º Batalhão da Polícia Militar. Agora eu vou estar adido, eu vou estar vinculado ao órgão de pessoal da instituição, tá? Continuando a figurar no respectivo registro, sem número, no lugar que até então ocupava. Olha aqui, ó, em destaque para você o parágrafo único. O PM agregado, quando no desempenho de cargo policial militar ou considerado de natureza policial militar, concorrerá à promoção por qualquer dos critérios, sem prejuízo do número de concorrentes regularmente estipulado, tá? Então, cuidado. Veja, ele está agregado, mas o cargo que ele ocupa é um cargo policial militar ou considerado de natureza policial militar, tá? Aí sim, nesse caso, ele continua concorrendo à promoção, beleza? Como é que se faz? Como é que se faz a agregação? Por ato do governador do estado para quem? Oficiais. Por ato do comandante-geral para a praça. Lembra que eu falei mais cedo nessa videoaula? Normalmente, o que é para oficial é ato do governador do estado. O que é para a praça é ato do comandante-geral. Excedente, o que é o excedente? É a situação transitória a que automaticamente passa o policial militar que cessou o motivo que determinou a agregação do camarada e seja revertido ao respectivo quadro, estando mesmo com seu efetivo completo. Preste atenção. Eu estou agregada, e aí cessou o motivo da minha agregação. O que vai acontecer comigo? Eu vou ser revertido. É o fenômeno da reversão, certo isso? Lembra, nós temos 3 formas de provimento: nomeação, reversão e reintegração. A reversão, tá certo? É uma das situações consideradas como reversão, é a volta do agregado.
Então, cessou o motivo da agregação, eu vou ser revertido, tá? Mas só que se essa reversão acontecer e o meu quadro de efetivo estiver completo, eu vou ficar na condição de excedente. Exemplo, vamos imaginar que são 10 capitães na Polícia Militar e eu sou um deles, só que eu estou agregado. Se eu fiquei agregado, eu dei brecha para que outra pessoa seja promovida e ocupe a minha vaga, certo? Então pensa, então eu passei um tempo agregado, lá no cargo lá de secretário de educação de Vitória da Conquista, por exemplo, tá? E aí eu tô lá nesse cargo, e aí pessoal, eu volto, mas quando eu volto, só são 10 capitães que tem que ter, eu estou apenas um exemplo hipotético, já tenho os 10, eu agora vou voltar, vou ser revertido, mas eu vou ficar na condição de excedente. Emerson, isso quer dizer o quê? Não quer dizer basicamente nada do ponto de vista policial. Você vai continuar tendo os mesmos direitos e deveres do que aqueles outros 10 que estão ali e não estão com a definição de excedente. O primeiro momento que acontecer, que tiver oportunidade, você vai voltar para enquadrar na sua escala numérica normal. E aí você vai deixar de ser excedente, tá certo? Na próxima promoção, normalmente isso vai corrigir. Ah, faleceu alguém, né? Ninguém quer que aconteça, mas pode acontecer. Opa, não preciso mais ficar em excedente. Tranquilo? Seja promovido por bravura, sem haver vaga. Então o camarada foi promovido por bravura, ninguém estava esperando. As promoções, elas são muito bem planejadas. Ah, se são 10 vagas para o cargo de major, tem que ter 10. Eu não vou promover a mais. São 10 vagas para o cargo de tenente-coronel. Vamos ficar somente com 10. Só que, em um determinado caso, uma ocorrência bacana, legal, pode ser que o governador diga, rapaz, esse camarada merece ser promovido. Ah, mas não está na hora de ser promovido ainda. Promova ele então por bravura. Nesse caso, o quadro normalmente vai estar completo. Estando completo, ele sendo promovido por bravura, não vai haver vaga, então ele vai ficar na condição de excedente, tá? Sendo o mais moderno da respectiva escala hierárquica. O mais moderno é aquele camarada que está no final, né? O último da fila. Em virtude da promoção de outro PM em ressarcimento de preterição. O que é a promoção em ressarcimento de preterição? Meu Deus do céu, e agora? A promoção por ressarcimento de preterição, você vai gravar a palavra injustiça. Injustiça. Para quê? Para ficar fácil de você entender. Exemplo. Imagine que eu sou o primeiro tenente da Polícia Militar e que por algum motivo, algum crime suposto que eu cometi, alguma coisa do tipo, veio uma determinada decisão judicial, por exemplo, em que eu não poderia ser promovido, tá? Não poderia ser promovido. Todo mundo da minha turma foi promovido, eu não. Eu continuo primeiro tenente. Vamos imaginar que passados anos, o pessoal da minha turma já é major e eu ainda sou primeiro tenente. E aí um belo dia veio a decisão do juiz. Aquela decisão final, transitada em julgado, não tem mais para onde correr. E aí sai a sentença que eu sou inocente naquele processo todo. Opa, veja, é justo que eu continue primeiro tenente, sendo que todo mundo da minha turma já é major? Veja, se eu tivesse sido promovido na época certa, eu seria major também. Então, o que acontece? A gente vai acontecer a promoção por ressarcimento de preterição. Eu vou sair de primeiro tenente, vou direto para major, tá? Então, a promoção por ressarcimento de preterição, normalmente ela é via judicial, tá certo? Ela vai combater uma injustiça. Por isso que eu te dei esse exemplo da injustiça, para você entender bem. Então, veja, tem um camarada lá que ele está de mais moderno. Ele é o último dos majores, já que eu era primeiro tenente, pulei para major, ele é o último dos majores. Quando eu voltar, eu entro na frente dele, por exemplo, tá? Se eu entrar, eu posso entrar sendo o último também, porque eu vou voltar no mesmo local onde eu deveria estar, se eu tivesse sido promovido lá atrás.
tá? A promoção por ressarcimento e preterição, ela é assim. Eu vou ser promovido a major? Vou. Mas era qual lugar que eu deveria ocupar? O quinto? Beleza. Eu deveria ser o primeiro? Beleza, então vou ser o primeiro. Eu deveria ser o terceiro? Então vou ser o terceiro. Mas se eu deveria ser o último, eu vou ser o último, tá? Quando é que vai dar o estresse aqui? Quando é que vai acontecer o detalhe? Tem o último. Se eu passar à frente dele, porque seria o meu lugar de direito, eu passo à frente dele e esse último cai. Então, se forem 10 majores e eu tiver que entrar na 8ª posição, o que era 10º vai virar 11º. Aí ele vai para a condição de excedente, tá? Tendo cessado o motivo que determinou sua reforma por incapacidade, retorne ao respectivo quadro, estando este com seu efetivo completo. O PM cuja situação é de excedente ocupará a mesma posição relativa em antiguidade que lhe cabe na escala hierárquica e receberá o número que lhe competir em consequência da primeira vaga que surgir, que se verificar. O PM na situação de excedente é considerado para todos os efeitos como em efetivo serviço, e a ele se aplicam, respeitados os requisitos legais, em igualdade de condições e sem nenhuma restrição, as normas para indicação para cargo policial militar, curso ou promoção. O PM excedente, por haver sido promovido por bravura sem haver vaga, ocupará a primeira vaga aberta, deslocando o critério de promoção a ser seguido para a vaga seguinte. Aquilo que eu falei, primeira oportunidade vai se ajustar ao quadro. Ausente, quem é que é considerado ausente? O policial militar que por mais de 24 horas consecutivas, veja bem, a ausência, ou seja, tem a ver com sumiço, tem a ver com foi embora, só que veja o prazo, mais de 24 horas consecutivas, deixar de comparecer à sua OPM, Organização Policial Militar, sem comunicar motivo de impedimento, não avisou, tá? Não foi trabalhar no dia que era para ir, passadas 24 horas ele não avisou nada, não ligou, não mandou e-mail, não respondeu nada. Ausentar-se sem licença da organização onde serve ou do local onde deva permanecer. Estava cumprindo o expediente administrativo, por exemplo, 10 horas da manhã, saiu sem falar com ninguém, 24 horas depois, ele não falou nada ainda, ele é considerado ausente. Deixar de se apresentar no lugar designado, findo o prazo de trânsito ou férias. Então, era para ele se apresentar no 1º Batalhão de Polícia Militar da Bahia, por exemplo, depois das férias dele. Ele não se apresentou. Deixar de se apresentar à autoridade competente após a cassação ou término de licença ou agregação, ou ainda no momento em que é efetivada a mobilização, declarado o estado de defesa, de sítio ou de guerra, que são aqui todas elas situações calamitosas, tá? Normalmente também quando vai se mobilizar o efetivo, é porque tem alguma situação conflitante, né? Deixar de se apresentar à autoridade competente após o término de cumprimento de pena. Cumpriu a pena, não se apresentou, mas imediatamente? Não. Tem que passar quanto tempo? Mais de 24 horas consecutivas. Cuidado com o ausente, porque ele às vezes se confunde com desertor, com desaparecido, com extraviado, tá? Então, cuidado com isso aí. Parágrafo 1º. É também considerado ausente o PM que deixar de se apresentar no momento da partida de comboio que deva integrar, por ocasião de deslocamento da unidade em que serve. Não se apresentou no momento da partida do comboio, então é ausente. Decorrido o prazo mencionado neste artigo, 24 horas, serão adotadas as providências cabíveis para a averiguação da ausência, observando-se os procedimentos disciplinares previstos neste Estatuto e ou procedimentos criminais. 29. O PM é considerado desertor nos casos previstos na legislação penal. Como no teu concurso também está pedindo a parte do direito penal, a parte de deserção fica com o professor que vai ministrar para você a parte de direito penal. Beleza? Vamos em frente?
Bem, lembra que ainda há pouco a gente falou nos termos do artigo 30, eu te falei, mais à frente a gente vai visualizar, tá aqui, ó. Vamos falar aqui do artigo 30 e 31. Então tá aqui nosso amigo do bombeiro, tá aqui o nosso amigo da polícia. Veja só então, nós já vimos o ausente, que tem a ver com o prazo de 24 horas, não é isso? Agora a gente vai falar de outras duas situações. No desempenho de qualquer serviço, em viagem, em operações policiais militares ou em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado, se passar de mais de 8 dias e não tiver indício de deserção, vai ser considerado desaparecido. Em qualquer situações dessas, não tendo, por isso que é sem indício de deserção, ultrapassou 8 dias, é chamado de desaparecido. Nessas mesmas condições, se ultrapassar 30 dias, vai ser considerado extraviado. Mas, Emerson, por que não pode ter indício de deserção? Porque se tiver indício de deserção, ele vai ser chamado de desertor e não de desaparecido. Não tendo indício de deserção, você vai ser considerado desaparecido se ultrapassar 8 dias. E quando passar de 30 dias, vai ser chamado de extraviado. Beleza? Tranquilo? Então, uma tela muito importante, aí você já toma cuidado, porque o ausente, o prazo é 24 horas, então desaparecido 8 dias, extraviado 30 dias. Beleza? 35, PM habilitado em concurso público e nomeado para cargo de sua carreira, seu caso, logo mais soldado, adquirirá estabilidade ao completar 3 anos de efetivo exercício, desde que seja aprovado no estágio probatório por ato homologado pela autoridade competente. Então, veja, você, por exemplo, que está fazendo a prova, que está fazendo o concurso, que vai fazer ainda, né, o concurso da Polícia Militar do Piauí ou de outros estados. Normalmente, a estabilidade se adquire em outros estados com 10 anos. Aqui se adquire com 3 anos de efetivo exercício. É o famoso estágio probatório. Acabou esses 3 anos, findou o estágio probatório, foi aprovado, aí você vai adquirir estabilidade. Cuidado, porque isso aqui, para quem está fazendo vários concursos, pode confundir, porque em outros concursos, como eu disse, são 10 anos, aqui não, são 3 anos, tá? Falando em estabilidade, vamos fechar a parte teórica dessa aula, exatamente nesse ponto onde a gente vai tocar da estabilidade, aqui no capítulo 3. Artigo 36, estágio probatório, acabamos de falar, são 36 meses, ou seja, 3 anos. Quais são os fatores que são analisados no estágio probatório? Assiduidade, observância das normas hierárquicas e ética militar, disciplina, responsabilidade, eficiência, capacidade de adequação para cumprimento dos deveres militares. Então, também aqui uma tela importante, estágio probatório, 36 meses. Quais são os fatores que são analisados no estágio probatório? Assiduidade, observância das normas hierárquicas e ética militar, disciplina, responsabilidade, eficiência, capacidade de adequação para cumprimento dos deveres militares, certo? Cuidado com essa tela também, dá aquele famoso print screen e salva no teu celular, no teu computador, porque é importante. A autoridade competente terá o prazo improrrogável de 30 dias para a homologação do resultado do estágio probatório. Acabou o estágio probatório, tem 30 dias improrrogável para homologar. O período em que o prazo especial encontrar-se no curso de formação será computado para o estágio probatório de que trata este artigo. Então, veja, o período que o camarada... eu vou fazer o curso de formação de soldado lá. Vai ser 3 meses. Esses 3 meses conta para o estágio probatório? Conta, está aqui, ó. Será computado para fim de estágio probatório, tá? Bem, meus amigos, então chegamos à parte final da nossa aula, onde a gente vai trazer aqui algumas questões de fixação, tá? Apenas para a gente poder fixar. Mais exercícios você vai ter em outras missões aqui no YouTube grátis
e principalmente quem adquirir nosso curso completo, nosso curso de exercícios, etc. Aí vai ter uma gama de exercícios imensa, simulados, revisão de véspera. Mas aqui a gente dá um pouquinho, né, para ti de exercícios aqui, somente para a gente poder fixar alguns pontos, tá? Questão 1. De acordo com o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, o PM da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo, atendendo os requisitos abaixo, exceto, lembra, o da reforma não pode ser convocado para ativa, mas o da reserva remunerada pode, só que ele tem que atender alguns pré-requisitos, exceto qual desses aqui? É caráter transitório a convocação? É em caráter transitório. O ato é do comandante geral? Presta atenção. A aceitação é voluntária ou é obrigatória? Não, a aceitação é voluntária. É por conveniência da administração? É. Onde é que está o erro aqui, meus amigos? Por isso que é exceto, não é ato do comandante geral, é ato do governador do estado. Então, ó, artigo 18, PM da reserva, caráter transitório, aceitação voluntária, conveniência da administração, só que o ato é do governador do estado. Então, para ele ser convocado, é o governador do estado que tem que convocar. Beleza? 2. O PM que, por mais de 24 horas consecutivas, deixar de comparecer à sua OPM sem comunicar motivo de impedimento é considerado ausente, desaparecido, extraviado ou desertor. 24 horas é ausente. Acima de 8 dias, desaparecido. Acima de 30 dias, extraviado. E desertor já é para o lado do Código Penal Militar, tá? 28, ausente, 24 horas consecutivas, tá? 3. O PM adquire estabilidade ao completar 10 anos ou mais de efetivo exercício, 5 anos ou mais de efetivo exercício, 3 anos ou mais de efetivo exercício, 2 anos ou mais de efetivo exercício. O pessoal adquire estabilidade aqui para Bahia com 3 anos ou mais, alternativa letra C. Cuidado que na letra A, para alguns estados, seria correta. Tranquilo isso? Beleza? Tá aqui, ó, no artigo 35, tá? Meus amigos, então chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que você tenha curtido bastante essa videoaula, tá? A gente fica satisfeito de ver o seu comentário, tá certo? Sempre aqui para a Loja do Concurseiro, e a gente pede que você continue conectado na Loja do Concurseiro, no YouTube também, que a gente sempre tem postado várias novidades. Então, com certeza, continue conectado com a gente aqui na Loja do Concurseiro, que em breve você vai se tornar um soldado, seja da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiro Militar. Bons estudos, fé na missão e até a próxima!